Nós estamos a um passo da eternidade. O mundo espiritual é uma grande verdade, é uma grande realidade. Sabe, a nossa alma, o nosso espírito é eterno, assim como Deus é eterno. E nós temos apenas dois caminhos logo depois da morte: céu ou inferno. Sabe, se hoje você morresse, se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde iria a sua alma? Aonde tu passarias a tua eternidade? Reflita neste momento comigo. Olha, o mundo é uma ilusão. O mundo jaz do maligno, como diz a palavra de Deus. Sabe, e nós precisamos estar firmados a nossa vida na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer um testemunho, um breve testemunho, aqui para vocês que estão afastados da presença de Deus. Hoje ainda é tempo de voltar. Hoje ainda há uma oportunidade de você se arrepender, de você voltar novamente a buscar a presença de Deus, sabendo que esse mundo não tem nada para te oferecer, sabendo que tudo aqui é passageiro, é uma ilusão, mas que o Senhor Jesus ele tem para mim e para você é a salvação da sua alma, é a libertação, o perdão dos seus pecados mediante o seu arrependimento com Ele. Hoje o Senhor Jesus ele vai trazer um despertamento a mim e a você. Sabe, há um tempo atrás, quando eu me encontrei fraca diante do Senhor Jesus, e eu pensei por um instante em parar, sabe? Parar um pouco a minha caminhada com o Senhor. Eu pensei em olhar para trás, em voltar a praticar as coisas do mundo. Eu pensava comigo, eu sou tão nova para estar na presença de Deus. Eu vou parar um pouquinho e depois eu volto. Quando eu estiver um pouco mais velha, eu volto. E neste momento eu estava passando por algumas situações, algumas lutas, alguns momentos que eu não estava conseguindo lidar. As circunstâncias, sabe, as dificuldades estavam tentando me afastar de Deus. E neste momento eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu pensei em recuar e voltar para trás, sabe? E eu estava com a convicção no meu coração: Senhor, eu não vou mais ir para a sua presença e para a sua casa, hoje é o último dia. Passou aquele dia e pela manhã eu acordei com meu coração muito entristecido ainda por conta das coisas, e eu estava pensando, refletindo aquilo no meu coração. Realmente eu não queria me afastar da presença de Deus. Eu só estava meio sufocado pelas lutas, pela dor, pela aflição, e eu decidi parar. Eu estava decidida naquele momento. Então, eu estava ali acordada pela manhã ainda pensando nisso. De repente, eu vi algo. O Senhor me fez entender algo. O Senhor permitiu eu passar por uma situação. O Senhor abriu a minha visão espiritual. Naquele momento eu estava ali acordada no meu quarto, refletindo sobre isso. E o Senhor abriu a minha visão espiritual e eu vi como se o meu corpo estivesse em cima dentro de um lugar, vamos dizer assim. Aquele lugar era um lugar tenebroso, era um lugar escuro, mas não é uma escuridão normal, como a gente vê ao anoitecer, quando a gente apaga a luz, sabe? Uma escuridão, uma negridão, tudo negro, sabe? Eu vi o meu corpo ali estendido e naquele momento eu olhava para os lados assim, deitado naquela escuridão. Eu via muitos demônios, eu via muitos espíritos malignos, muitos, eles rodeavam a minha vida, a minha alma.
Era como se fosse a minha alma, o meu espírito. Eu estava sendo rodeada pelos demônios. E ali naquele momento eu comecei a ouvir as gargalhadas do inimigo. Eles começavam a rir, a dar aquelas gargalhadas muito altas. Eu comecei a me desesperar. E de repente eu vi como se a mão toda esqueletizada, como se fosse várias caveiras, eram demônios assim muito horríveis. Não consigo ao certo definir assim para vocês, assim as características bem certo, mas era muito horrível. E ele colocou um deles, ele estava em volta de mim, tinha muitos. Um deles colocaram a mão assim, como se fosse dentro do meu peito, era para ser dentro do meu coração. Só que como eu estava em espírito, não era mais a carne, era o espírito, né? Ao lado espiritual, né? E ele me puxou assim. Ele puxou e eu pensei, agora eu vou morrer. Porque ele vai tirar o meu coração, eu não sei, algo assim, né? No meu pensamento. Eu pensava. Mas quando ele puxou, ele colocou a mão lá dentro, assim, de mim. E ele puxou. É como se eu sentisse que eu estava saindo do meu corpo, algo assim, além de mim. Eu não sei explicar, mas como se eu estivesse ali no meu quarto acordada. E de repente a minha vida espiritual, a minha alma, estivesse saindo, eu não sei explicar ao certo. Porque as coisas espirituais, elas é difícil de explicar, a gente não consegue. E naquele momento, no meu pensamento, eu lembrei de Deus. E eu disse no meu coração ali, no meu pensamento, Senhor, me dá mais uma chance para que eu possa me consertar na tua presença. Eu não vou mais me afastar da tua presença. Porque ali eu sabia que o inimigo iria tomar a minha alma e eu iria perder a minha salvação. Porque eu estava ali desistindo da presença de Deus, estava desistindo das coisas do Senhor Jesus. Eu estava voltando para trás. Naquele momento, o Senhor Jesus, ele me deu mais uma oportunidade e eu voltei. E ali, naquele mesmo momento, eu me humilhei diante do Senhor, eu chorei. Eu disse, Senhor, faz um conserto na minha vida, me ajuda a prosseguir. Porque às vezes a caminhada se torna tão difícil, parece que há espinhos no caminho e a gente andando descalço. Vamos supor assim, né, um exemplo, sabe, aquele caminho cheio de espinho, de dificuldade, e a gente tá num momento tão difícil de atravessar, que a gente às vezes olha para um lado e para o outro, e a gente se esquece que tem um Deus ali conosco, né, que está segurando nas nossas mãos e nos ajudando. E nós esquecemos também que Jesus, ele disse assim, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós passaríamos por momentos difíceis, mas que o Senhor, ele estaria conosco, ele estaria ao nosso lado, segurando então nas nossas mãos e nos ajudando a prosseguir. Sabe, isso já faz algum tempo, alguns anos, vamos dizer que foi um pouco depois do meu batismo, né, que eu me batizei. E eu tive essa experiência, foi algo muito ruim, isso. Mas eu precisava passar por isso. Eu precisava entender que se nós deixarmos da presença de Deus, o inimigo, ele vem. O inimigo, ele traga a nossa alma. Porque se nós abandonarmos ao Senhor, o Senhor não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com Ele. Então, nós ficaremos fracos e frágeis. Neste momento, o inimigo vem. Eu quero dizer para você que se afastou da presença de Deus, através desse áudio. O Senhor Jesus, Ele te espera de braços abertos ainda.
E eu costumo pensar assim, que enquanto há vida, há esperança de salvação, de perdão, de reconciliação e arrependimento. E hoje, se você está ouvindo esse áudio, eu quero dizer para você, volta enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Porque talvez o amanhã pode ser muito tarde. Talvez hoje seja o tempo oportuno, a tua oportunidade. Talvez o amanhã não chegue mais para você. É uma realidade, porque nós não sabemos quando será o nosso último dia de vida, o nosso último respirar, o nosso último fôlego de vida, sabe? Então, por isso,